Bom, é uma necessidade do ser humano ser amado, né? Afinal de contas, o próprio coração do homem busca pelo amor. Santo Agostinho falava no livro Confissões que enquanto meu coração não repousou em ti, eu não descansei. Ou seja, a vida dele foi tão dissoluta que somente no Senhor foi que de fato ele experienciou o amor verdadeiro. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a Sagrada Escritura ela vai explicar-nos, ela vai trazer algumas características de fato de como é o amor que Deus tem para conosco. Por exemplo, se você pegar Isaías capítulo 43, dos versos de 1 a 5a, fala assim: E agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou Jacó, aquele que te modelou Israel, não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Olha como Deus nos conhece. Chamar pelo nome na Bíblia significa conhecer, é conhecimento. Se tiveres de atravessar pela água, contigo eu estarei, e os rios não te submergirão. Se tiveres de andar sobre o fogo, não te vais queimar, e as chamas não te atingirão. Quer dizer, o Senhor vai estar conosco na água e no fogo, ou seja, em todas as situações de nossas vidas. Em Mateus capítulo 28, verso 20, a Bíblia fala, disse Jesus, ele prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Verso 3 de Isaías 43 fala, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Para pagar a tua liberdade eu dei o Egito, para ficar contigo entreguei a Etiópia e Sabá. Ou seja, Deus entra no combate conosco para nos dar vitória e para nos dar liberdade. Esse é o amor de Deus. E no verso 4, que é o que mais nos toca, né, de Isaías 43, a Bíblia registra, olha a expressão de demonstração do amor de Deus, dos versos 1 a 3, já é maravilhoso, né, esse texto, essas expressões, mas no verso 4 diz o seguinte, ó, porque és precioso para mim, és digno de estima, e eu te amo. Permuto reinos por ti, e entrego nações em troca da tua herança. E no verso 5, apenas na parte A, fala: Não tenhas medo, pois eu estou contigo. Se nós compararmos no relacionamento humano, é diferente, porque Deus ele não nos ama por causa de, mas apesar de. E quando a gente vai para a palavra de Deus, nós percebemos algumas características, digamos assim, né? Ou algumas atribuições dessa forma que Deus, que é o amar de Deus sobre nós. Primeiro porque a palavra fala em 1 João capítulo 4, verso 16b, que Deus é amor. Então, claro, se Deus é amor, é natural que ele demonstre expressões de amor para conosco. Quando nós olhamos para a criação, e é isso que diz o catecismo da Igreja Católica, né, no magistério da Igreja, quando ele vai falar sobre a criação, a Igreja vai falar o seguinte, que quando Deus estava criando tudo que existe, né, lá em Gênesis 1 e 2, a criação de tudo que existe foi como que uma explosão do amor de Deus para conosco, porque ele não aguentou em si, então isso como que se explodiu, ou seja, uma efusão, um amor que sai realmente e se demonstra. O Papa João Paulo II ele falava que Deus ele procurou dentro de si mesmo para poder depois criar o ser humano. Por isso que o criou à sua imagem e à sua semelhança. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos algumas características desse amor de Deus. É um amor pessoal, porque ele está presente. Ele não olha a multidão, ele olha para mim, né? Tanto que a palavra fala em Isaías capítulo 49, verso de número 16 e 17. Vê, eu escrevi o teu nome na palma de minha mão, tenho sempre tuas muralhas diante de mim, porque Deus, ele nos ama de maneira individual. Ele ama todo mundo, claro. A palavra fala em João capítulo 3, verso 16, Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus, ele olha para mim, para você, ele olha para você individualmente. O amor de Deus é misericordioso, porque ele nos perdoa dos nossos pecados. E eu não vou pegar aqui a palavra, mas está lá em Malaquias, a palavra fala que ele pisa sobre os nossos pecados e ele joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados, porque de fato Deus ele nos ama de maneira que ele não aguenta mais ver em nós o sofrimento ou a subversão ao pecado, tanto que ele enviou Jesus para nos perdoar dos pecados.
Deus também é perdão, é misericórdia, é um Deus que está do nosso lado, não é um Deus distante, lá no céu, que tem seu trono, seu poder, a sua glória, muito embora ele tenha, mas é um Deus que desce do céu, que anda lado a lado com a gente e que experiencia as nossas dores. Lá em João capítulo 1, verso 14, a Bíblia fala que Jesus, ele veio a esta terra, armou tenda e habitou entre nós. O amor de Deus não é um amor que escraviza, é um amor que abençoa, é um amor que nos dá vitória, é um amor de futuro. Lá em João capítulo, lá em Jeremias 29, verso 11, a Bíblia fala: sei muito bem do projeto que eu tenho em relação a vós, oráculo do Senhor, é um projeto de felicidade e não de sofrimento. Quero dar-vos um futuro e uma esperança. Deus nos ama eternamente, de maneira incondicional. É um amor presente, é um amor salvífico, um amor